Então aqui nós podemos concluir alguns elementos referentes a esse módulo. Primeiro deles, nós falamos que existe toda uma etapa, né, para fazer a precificação. E a primeira etapa é justamente fazer esse levantamento numérico do negócio. E nós sabemos que, na prática, existem bastante informações que são sem registros. O que significa isso? Por algum motivo, a empresa não tem aquele processo, né, crivo no financeiro de fazer esse lançamento, né, de toda a operação, de tudo que está acontecendo, ou mesmo por descuido, ou mesmo, né, por informação, por algum motivo, às vezes não vier acompanhado do documento fiscal naquele momento, às vezes vem digitalmente. Então, nós temos essas informações, às vezes, muitas das vezes, sem registro. E se nós temos esse caso, essa situação, nós vamos ter uma precificação por aproximação. E precificação por aproximação vai gerar uma margem por aproximação, uma gestão por aproximação, e tudo que geralmente é aproximação tem margem de erro. E geralmente essa margem de erro vai afundar o negócio. Então aqui eu tenho que tomar bastante cuidado naquele primeiro passo, que é o levantamento numérico, que isso acontece não é no período de fazer precificação, não é uma vez por ano, não é para fazer o balanço, não é para fazer o fechamento, é todos os dias. Costumo fazer uma analogia que é semelhante a escovar os dentes, né? Que é uma pergunta que eu geralmente faço para os meus clientes. Pergunto quantas vezes você escova os dentes por dia. Então, geralmente o pessoal costuma responder pelo menos 2, né? Vai depender, inclusive, até de alguns hábitos culturais de higiene, mas é uma coisa que você tem que instaurar todos os dias. Se você tiver dificuldade nessas informações sem registro, recomendo fortemente que você contrate um profissional enquanto empresário, né? Se você trabalha aí numa empresa, recomendo que, inclusive, você mostre esse vídeo aí para o empresário, que é importantíssimo ele ter essas informações. Se ele não tem, ele não conhece os números. E se não conhece os números, o que não é medido não é gerenciado. Então, um ponto chave de atenção aqui. Segundo ponto, o entendimento prático do assunto. Então, não adianta nada também nós registrarmos todas as informações, mas se eu não souber, por exemplo, o que é custo, o que é despesa, ou se eu registrar e também não fazer a classificação correta. Então, eu tenho que ter esse domínio, tenho que entender a prática disso daí. Até porque alguns elementos, eles podem ser classificados como os fixos e os variáveis. É o caso que nós mencionamos lá nos módulos iniciais da energia. Energia elétrica, dependendo da situação, ela pode ser custo fixo ou pode ser custo variável. Se você assistiu essa aula, você vai saber o motivo pelo qual ela pode ter essa variação. Assim como, por exemplo, a mão de obra. A mão de obra ela pode ser custo variável ou ela pode ser custo fixo. E, inclusive, se você não sabe qual o motivo dessa variação na classificação, recomendo que você volte lá nos módulos anteriores. O primeiro módulo, onde nós falamos das terminologias, inclusive em exercícios nós mencionamos essa parte. Então, é necessário ter esse entendimento prático do assunto para você classificar de maneira corretamente no seu negócio. Terceiro ponto, domínio da contabilidade. E aqui é o domínio mesmo, que a contabilidade ela é a linguagem dos negócios. E se você não sabe o que é contabilidade, as terminologias, a contabilidade fiscal, gerencial, a gente pode dizer em termos de analogia que essa pessoa é analfabeta, porque a contabilidade é a linguagem dos negócios. Se você não sabe a linguagem dos negócios, você não sabe como se não fosse, soubesse, né, escrever, soubesse falar, ou de maneira correta, né? Então isso vai colocar em risco o seu negócio. Então, se você não domina, delegue para alguém que domine, contrate alguém que domine. E se você é um analista, isso é imprescindível, você ter essa informação, dominar esses aspectos, né, que foram mencionados nos módulos anteriores, principalmente aí na metodologia de custeio para absorção e variável, tá? O outro ponto importante também é nós termos as noções de tributação. Aqui observe que eu coloquei noções. Aqui é interessante a gente ter um parceiro, conhecido como contador, sempre ao lado. Porque esse contador, em tese, é a pessoa que vai dar esse subsídio dessas informações, das alterações da legislação, conforme o grupamento de produtos que você trabalha, ou prestação de serviço que você faz. E principalmente se você for uma empresa que é uma indústria, um comércio, ou um comércio, uma prestação de serviço, ou tiver esse mix. Então é importantíssimo que você tenha esse contador ou esse consultor, né, tributário, que vai te dar esse subsídio na prática. Senão você, de repente, pode estar incorrendo aí em pagar até encargos, né, tributos até em duplicidade. Ou mesmo não pode entender também qual é realmente o peso deles na prática da precificação. Então, recomendo fortemente que você busque por esse conhecimento, tenha essa noção e tenha um especialista na sua equipe. Seja mesmo um efetivo contratado ou um prestador de serviço. Uma recomendação que eu faço para você. E por último, mas não menos importante, talvez esse aqui seja o ponto mais interessante, é conhecer a estratégia, a missão da empresa. Por que a minha empresa existe? Qual que é o alvo?
eu estou aqui simplesmente só para ganhar dinheiro, nós vivenciamos no mundo capitalista, isso não tem nada de errado ganhar dinheiro. Mas é importante ter uma estratégia, é importante ter um propósito, isso vai te diferenciar dos demais players do mercado, né? O que nós falamos sobre valor e preço. Se você entende quais são os seus valores, automaticamente você vai se distanciar dos demais. Caso contrário, você vai ser só mais um. E tá tudo bem com relação a isso, não tem nada de errado, tá? Mas se você conhecer isso bem, você vai destacar bastante e automaticamente vai ter um impacto financeiro gigantesco relacionado a isso. Então são os pontos de atenção que eu considero aqui nesse aspecto de fechamento do nosso quinto módulo. E eu quero te convidar também, mais uma vez, para você assistir os exercícios, onde nós vamos resolver passo a passo cada um deles, relacionado principalmente a esses métodos de precificação de uma indústria, de um comércio, de uma prestadora de serviço. Isso é bastante importante para você aplicar essa técnica tão valiosa e, ao mesmo tempo, infelizmente, pouco usado na prática. Então aproveite, que isso é uma oportunidade que não sou eu que estou falando, é uma oportunidade de mercado. Conforme eu disse para vocês naquela estatística, precificação é um dos maiores fatores aí que interfere no ciclo de vida de uma empresa, ou seja, uma empresa acaba quebrando por não conhecer a precificação, por não conhecer os seus números. E você tem em mãos essa técnica importante. Então te vejo nas aulas práticas, onde nós vamos corrigir os exercícios.